Olha que loucura essa visão de Isaías. Isaías vê Deus. Isaías vê o Senhor sentado num trono com um manto que se estende pelo trono. E ele vê serafins com 6 asas. E o que acontece com ele? O que vocês acham que acontece com ele? O que aconteceria comigo e com você se tivesse uma visão parecida? Aconteceu que o Isaías ficou desesperado. Ai de mim, estou perdido. Os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Reverência é um termo que passou para a nossa língua e hoje a gente trata essa palavra de um jeito que ou está um pouco fora do significado da Bíblia ou perdeu um pouco do seu significado. A reverência a gente ainda usa, por exemplo, quando alguém se prostra diante de um rei ou de uma figura importante. Os orientais fazem a reverência, né? Os namastê da vida, por aí vai. Uma vez eu fui na inauguração de uma fábrica da Toyota que estavam vários japoneses e 10 metros antes de se encontrar, os japoneses começam a se abaixar e vão andando com um cartãozinho na mão e se entregam. A gente achou tudo aquilo muito engraçado. E para muitas pessoas, reverência é um sinônimo de respeito. O mesmo respeito, talvez, que você dedicaria a uma pessoa idosa que está no ônibus, meu pai, a minha mãe entrando no ônibus, você daria um lugar para eles, isso é respeito. Mas a Bíblia tem uma visão um pouco diferente de reverência. Reverência vem inclusive de uma palavra latina que significa receio, temor. Porque quando a gente ensina para as pessoas que elas têm que ter reverência ao nome de Deus, à presença de Deus, ao culto prestado a Deus, algumas pessoas acham que a gente está falando desse respeito. Mas os textos que nós lemos aqui mostram um outro tipo de reverência. Seja com João se achando como morto, caído com o rosto na terra, seja o Isaías que ficou desesperado porque achou que ia morrer, seja o Pedro vislumbrado que não sabia o que queria dizer lá em cima do monte em que Jesus foi transfigurado. Essa experiência da reverência, ela parece ser muito mais ampla, mais profunda e mais intensa do que aquilo que a gente está acostumado. Por que eu digo isso, pessoal? Porque vocês estão fazendo parte de um momento que é dedicado ao Senhor, vocês estão fazendo parte de uma vigília, vocês estão aí porque vocês estão buscando algo de Deus para a vida de vocês. O que acontece é que muitas vezes a gente conscientemente se coloca na presença de Deus, porque a gente está sempre na presença de Deus, mas de maneira consciente buscamos encontros com o Senhor, com muita presunção, inclusive, porque achamos que nós encontramos o Senhor, e quando a gente amadurece na fé, a gente descobre que é o Senhor que nos encontra, mas a gente não vai preparado para isso. O saudoso vô Alex sempre pedia que eu pregasse um texto do Velho Testamento em que Deus fala assim: prepara-te, Israel, para te encontrar com o teu Deus. Havia um senso, uma urgência, uma sensação de que aquilo era algo especial, não era uma coisa normal, não era uma coisa banal. Deixa eu explicar para vocês. Outro dia eu estava vendo um stand-up. E uma das coisas legais do Louis C.K., uma coisa legal que ele falou, que a gente nunca pensa, é o seguinte: cara, a gente pega um voo de avião e tudo que a gente tem para dizer daquele voo é que não tinha nem barrinha de cereal. A gente pega essas companhias aéreas que não oferecem mais nem barrinha de cereal e fica revoltado. Cara, e ele fala assim, que a gente é uma geração tão mimimi, tão ressentida, que a gente não percebe que a gente está sentado numa máquina metálica a 11 quilômetros de altura, andando a 890 quilômetros por hora, e tudo que nos impressiona é a falta de barrinha de cereal. Para mim, e eu acho que dentro do contexto da Bíblia, reverência seria um misto, podemos dizer assim, de encantamento, deslumbramento
e temor. Receio no sentido de saber com quem nós estamos lidando, o tipo de Deus que nós estamos lidando, que pessoa é esse Deus, que ser maravilhoso é esse Deus. Como criança, eu acho que quando a Bíblia fala que nós devemos ser crianças, uma das coisas que as crianças me lembram é essa capacidade de se maravilhar com as coisas novas, de olhar aquilo e ficar emocionado, de ver um bicho ao vivo num zoológico e achar aquilo extraordinário, às vezes de pegar uma caixa de papelão e transformar aquilo num brinquedo extraordinário, memorável. O que acontece conosco é que, de alguma maneira, o mundo foi virando um mundo de desencanto. Chesterton, C.S. Lewis, outras pessoas do século XX dizem assim, olha, o mundo está perdendo o seu encantamento. Chesterton dizia assim, olha, a ciência pode até me dizer que a folha é verde, mas ela não pode me dizer por que é verde. Tem que ter um propósito por trás dessa folha ser verde. Alguém decidiu que ela fosse verde. E eles falavam muito na ideia de que a importância da gente ter contos de fadas em que tudo é possível, em que tudo pode acontecer. A gente tem uma falsa ideia de que a ciência e a fé não se misturam, e a gente confia na ciência porque a ciência está no nosso bolso. A gente tem um celular que nos responde tudo, tem um Google que nos responde tudo, às vezes muita coisa errada, mas responde. A gente toma remédio e fica bom, e a gente acha em determinado momento que a gente sabe tudo. A gente acha em determinado momento que nada mais vai nos surpreender. Até que a vida nos surpreende, mas a gente tem essa falsa ideia. Isso leva a gente para algumas situações, ou melancolia, o cinismo. O cinismo é uma ideia assim de que, no fundo, todo mundo é igual e nada vai acontecer, nada vai ser diferente. Talvez uma coisa tipo Salomão, o Eclesiastes, né? Não há nada de novo embaixo do céu, tudo se repete, tudo é a mesma coisa. Eu já vi tudo, eu conheço tudo que pode acontecer numa oração, eu já falei tudo que eu precisava falar para Deus. E a reunião perde esse encantamento. Diante de Deus nós perdemos o que há de maravilhamento diante de Deus. Se é verdade que esse Deus é todo poderoso, criou um universo que nós não conseguimos nem enxergar, coisas que nós não vemos, coisas que nós vemos, nos criou um a um, de uma maneira pessoal, a ponto de ter 7 bilhões de maneiras de amar cada um de nós, a gente deveria ficar extremamente reverente diante de Deus. Mas o que acontece é diferente, sabe? Esses dias eu estava num culto e uma mulher estava na minha frente, e essa mulher, Deus que me perdoe, eu queria esfolar ela durante a reunião. Eu não gosto nem de sentar no fundo em igreja, porque é lamentável. A pessoa vai até a igreja, acha que ali está fazendo algum ritual e passa o culto inteiro respondendo no WhatsApp. Você vai me falar coisas importantes. Não, eu vi as mensagens, nada importante. Quando a gente vai com o celular no culto e precisa ficar mexendo nele, se você está mexendo no seu celular agora, olhando a tua timeline do Instagram, você está dizendo para Deus na real assim, olha, minha timeline é mais importante que você. A minha timeline me provoca mais maravilhamento e temor do que o meu Deus. A gente chega sem expectativa nenhuma e nada acontece na nossa vida. Outro dia eu estava no cinema com a minha mulher e uma senhora, tô falando a verdade, caso real, uma senhora assim, idosa, tá com o celular e no meio do filme ela resolve conferir a timeline dela do Facebook. Eu me pergunto, uma senhora de 65 anos, que vida emocionante que essa senhora tem, a ponto dela desistir de assistir o filme pelo qual ela pagou e estava todo mundo assistindo para conferir o que a tia-avó dela tinha postado, ou o grupo da família, ou a última piada com o Vasco, ou o último meme
que saiu na internet. A gente perde essas oportunidades. Antes da gente dar uma paradinha para orar, eu queria ler com vocês Hebreus 12, para nós encerrarmos esse primeiro momento. Hebreus 12. O autor de Hebreus fala uma coisa maravilhosa para nós. Ele fala... Roubaram o Hebreus da minha Bíblia, que está aqui. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Em algumas versões mais antigas a gente lê com reverência e santo temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor, ou nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus, o nosso Jesus, para quem nós oramos e clamamos, é aquele que está lá em Apocalipse 1, que venceu a morte e tem a palavra final nas mãos de cada ser que existe e existiu nessa terra e existirá. O nosso Deus é um fogo consumidor que pode, a um sopro, encerrar as nossas vidas. É um Deus que pode nos tocar e nos encontrar e nos curar. Incrível que a gente prefira ficar no Instagram a esperar esse Deus passar e nos tocar. Incrível que a gente prefira ficar pensando no que a gente não pode resolver nesse momento, ou nas pessoas que não estão ao nosso lado, em vez de pensar em como servir as pessoas que estão ao nosso lado. A Bíblia diz assim: se o teu celular te faz pecar, joga ele fora, porque é melhor entrar no céu sem celular do que ficar com o celular aí pro fogo do inferno. Cara, se o teu problema é esse de concentração, você está tão viciado que você precisa tocar nessa tela, deixa em casa o teu celular. Se você veio só porque alguém te chamou, porque você vai encontrar alguém depois, ou não tinha nada melhor para fazer, você está perdendo seu tempo. Quem se coloca diante de Deus tem que se colocar diante de Deus esperando alguma coisa e com reverência profunda, tá bom? Então, nesse momento, eu vou pedir que você se junte em grupos, como vocês quiserem. O Mineiro vai coordenar aí, e que vocês orem e se perguntem se Deus provoca encantamento em vocês, maravilhamento, se vocês ficam de cara, como diria o Jade, quando vocês veem Deus agir ou isso morreu em vocês. Peçam que o Senhor restaure esse fogo, esse desejo de conhecê-lo, esse encantamento e esse temor, tá bom? E depois disso a gente continua mais um pouquinho.